Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar do produto interno, né, como prometido. O produto interno, acho que a maioria das pessoas no curso de cálculo, elas chamam, ou no curso de introdução à álgebra linear, elas chamam de produto escalar. Eu não gosto desse nome, produto escalar, porque a gente já tem o produto por escalar, que é você pegar um vetor e multiplicar por um número, um escalar. O produto que eles chamam de produto escalar, que eu estou chamando aqui de produto interno, é uma operação que pega dois vetores, você multiplica e você obtém um número, que é um escalar, né? Por isso eu acho que eles chamam de produto escalar. Tem gente que chama de produto euclidiano, que eu acho um nome bom, né? Na verdade, existem outros tipos de produto interno, então, para ser específico, esse que a gente vai falar hoje chama produto interno canônico, né? Bom, ao invés de eu sair definindo, a definição é muito simples, a gente vai ver, mas se você não entender o significado, para mim é uma definição um pouco vazia, só algebricamente. Então eu queria primeiro tratar de um problema geométrico, e aí eu pretendo, no desenvolvimento desse problema, chegar no produto interno, né? Então o problema é o seguinte: eu tenho, para começar, uma reta. Eu posso pegar qualquer vetor V e fazer a projeção ortogonal. Eu estou em Rn, né? Eu imagino que a gente tenha uma noção de ortogonal. Então, vou pegar e vou fazer a projeção ortogonal desse vetor V em cima dessa reta. Esse tamanho aqui da projeção ortogonal, que é um número, eu vou chamar de P de V. É a projeção de V em R, né? Uma propriedade interessante dessa projeção é o seguinte: se eu pegar esse vetor V e multiplicar ele por um número, multiplicar aqui por 1,5, por exemplo, a projeção aqui embaixo também é multiplicada por 1,5, né? Se eu pegar o vetor V e multiplicar por 2, a projeção também vai ser multiplicada por 2, por semelhança de triângulo, né? A dificuldade aqui é o seguinte: é que quando o número que eu multiplico o vetor é negativo, quer dizer, quando ele inverte o sentido do vetor, não só a escala, a projeção, como eu defini como sendo um tamanho, ela não vai ser multiplicada por esse número, porque se eu multiplicar vai dar uma coisa negativa e o tamanho é sempre positivo, né? Então, por causa disso, ao invés de a gente ficar tomando cuidado com se esse número que eu estou multiplicando é positivo ou negativo, eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher, além de uma reta, eu vou escolher um sentido. Eu vou dizer, essa reta para o lado de cá é positivo, para o lado de lá é negativo. Então eu escolho não só a reta, mas um sentido também. E aí agora eu vou ter que as projeções que são aqui para o lado positivo, elas vão ser números positivos, e as projeções para o lado negativo vão ser negativas, né? Feito isso, de fato vai valer essa igualdade aqui. A nossa projeção não é mais um tamanho, é uma espécie de tamanho com um sinal. O sinal, ele não é dado pela reta, você tem que, além da reta, escolher também uma orientação para a reta, né? E aí a gente tem essa aplicação projeção, que a gente já sabe que vai valer então essa propriedade aqui, quer dizer, o escalar sai, projeção de alfa V é alfa vezes a projeção de V, mesmo que esse alfa seja negativo. Essa projeção é uma aplicação, eu coloquei aqui de R2, mas na verdade é de Rn em R, né? E na aula passada a gente viu exemplos de transformações lineares, e na outra a gente viu transformações lineares. E se eu concluir essa outra igualdade aqui, que a projeção de V mais W é a projeção de V mais a projeção de W, se eu conseguir concluir isso, eu vou ter que, de fato, essa transformação P de Rn em R, ela é linear, e aí a gente vai poder usar tudo aquilo que a gente já sabe sobre transformações lineares. Então, nosso objetivo agora é isso aqui: mostrar que P de V mais W, de fato, é P de V mais P de W, né? E aí eu fiz um desenho aqui. Esse desenho aqui é uma situação
E aqui é um pouco fácil de ver. Olha só, eu tenho aqui o vetor V, um vetor W, que eu botei ele na pontinha de V para fazer a soma. Essa é a soma, V mais W. A projeção de V e a projeção de W. Né? Aqui é fácil ver que a projeção de V mais W é isso aqui tudo, ou seja, a projeção de V mais a projeção de W. Agora, a coisa se complica um pouco quando esses vetores V e W, eles meio que apontam em direções contrárias, em sentidos contrários, em algum sentido, né? Esse sentido é dado pela reta aqui, né? Quando a gente projeta o vetor V na reta, essa projeção ela está direcionada para cá. O vetor W, quando a gente projeta na reta, ele meio que está voltando, né? E aí, esse vetor aqui, que é o vetor V mais W, a projeção dele é esse cara aqui pequenininho. Então, se eu não tivesse definido uma projeção como sendo um tamanho com um sinal, se fosse só o tamanho, é claro que o P de V mais o P de W ia dar um negócio gigantesco, e esse carinha aqui, que é o P de V mais W, não ia poder ser igual. Ele, na verdade, ele é menor do que o P de V aqui nesse desenho, né? Mas o que acontece é que a gente deu um sentido para essa projeção. Então as projeções para o lado de cá elas têm um sinal, para o lado de lá elas têm outro sinal, e aí quando você projeta o P de V e o P de W, o P de W aqui nesse caso específico fica negativo, e aí de fato o P de V mais W, que é esse carinha aqui, ele acaba sendo o P de V mais o P de W, que é na verdade menos o tamanho da projeção do W, né? Como tem sinal, fica P de V mais P de W, vai dar o P de V mais W. Então, essa coisa do sinal da projeção permitiu duas coisas, né? Permitiu que o P de V mais W fosse de fato o P de V mais o P de W, e permitiu também que o escalar saísse, né? O P de alfa V igual a alfa vezes P de V. E aí a gente conclui que de fato essa projeção de Rn em R, ela é uma transformação linear. Valem essas duas coisas aqui. E aí então a gente vai querer usar isso para calcular de fato como é que é uma projeção. Bom, a gente, para definir a projeção, a gente fez o seguinte: pegou uma reta, a gente escolheu uma reta e escolheu um sentido, para o lado de cá é positivo, para o lado de lá é negativo, ou o contrário, né? Um jeito de eu fazer isso, eu estou pegando uma reta passando pela origem. A projeção não depende, né, se a reta está passando ou não pela origem. Eu posso pegar essa reta sempre passando na origem, e aí eu vou fazer o seguinte: para representar a reta e ao mesmo tempo o sentido, eu vou usar um vetor. Então você pega um vetor a reta é dado pelos múltiplos do vetor A, e o sentido é dado pelo próprio vetor. Para o lado de cá, nesse desenho, para o lado de cá é positivo, para o lado de cá é negativo. Se A apontasse para trás, aqui seria o lado positivo e aqui seria o lado negativo. Então, se eu tiver um vetor, só esse vetor ele já me dá essas duas coisas. Ele me dá a reta e me dá o sentido positivo, né? O sentido da reta. Então eu vou fazer o seguinte: dado um vetor A, eu vou definir essa transformação aqui, projeção em A. Na verdade, é projeção na direção e no sentido de A. Isso, eu vou dar um vetor para essa projeção e ela vai me dar um número que é o tamanho da projeção com um sinal agora, né? Então você pega o vetor V, faz a projeção ortogonal, esse tamanho, e você olha aqui se está para o mesmo lado do A, ou se fosse uma projeção aqui para o outro lado seria negativo. Para o mesmo lado positivo, para o outro negativo. Então eu não vou falar de retas, até porque como é que eu vou dar para você uma reta, né? Eu dou a reta se eu der um vetor, por exemplo, você tem a reta passando pela origem, né? Então, um jeito fácil aqui de falar, em vez de falar de reta, a gente pode falar da projeção de V na direção e no sentido de A. Na direção é a reta e o sentido é o sentido, qual que é positivo, qual que é negativo. Então eu vou definir essa transformação aqui, projeção na direção e no sentido de A.
E essa transformação, projeção na direção e no sentido de A, a gente já viu que ela satisfaz essas duas propriedades aqui, ou seja, ela é linear, né? Mas ela tem algumas outras propriedades. Uma delas é a seguinte: na verdade, esse vetor A aqui, se eu multiplicar ele por 2, por exemplo, a projeção na direção e no sentido dele não muda, porque o que eu estou interessado é a direção e o sentido. Eu não estou interessado no tamanho do vetor, né? Quando eu faço esse tipo de definição. E aí o que acontece é que se você mudar o tamanho do vetor, a projeção na direção e no sentido continua a mesma, porque a direção e o sentido continuam iguais. Agora, se você multiplicar por um número negativo, aí não, aí troca o sinal da projeção, né? Certo? Então, em particular, a gente tem essa propriedade aqui, ó. Projetar na direção e no sentido de A é a mesma coisa que projetar na direção e no sentido de A vezes um número, e esse número eu vou pegar o tamanho do vetor A, porque aí eu tenho um vetor de tamanho 1. Isso vai ser útil mais para frente, mas eu podia usar qualquer tamanho, eu podia multiplicar o vetor A por qualquer número não negativo, né? Por qualquer número positivo. E aí não muda a projeção, é a mesma coisa. Não me interessa o tamanho do vetor A, interessa a direção e o sentido, que não muda quando você faz esse processo aqui de normalizar esse vetor A. Agora eu tenho aqui um vetor que tem tamanho 1. Tá? Então essa é uma propriedade. Projetar em A é a mesma coisa que projetar no A normalizado. E uma outra propriedade da projeção é o seguinte: se esses vetores A e V eles tiverem o mesmo tamanho, aqui eu queria, na verdade eu nem vou precisar disso, eu vou precisar do seguinte: se ambos tiverem tamanho 1, a projeção de V em A é a mesma coisa que a projeção de A em V, porque na verdade essa projeção aqui, ó, é norma de V cosseno do ângulo entre A e o ângulo de V para A e o ângulo de A para V são diferentes em termos de sinal, mas o cosseno é o mesmo. Então, norma de V cosseno θ, lá, né? E norma de A cosseno θ, é a projeção de V em A e a projeção de A em V. Se eles têm a mesma norma, então a projeção de V em A vai ser essa norma aí cosseno θ, e a projeção de A em V também vai ser a mesma norma cosseno θ. E se o tamanho desses vetores for 1, vai ser só o cosseno de θ, né? Na verdade, se você pensar nesse ângulo, aqui como tendo um sentido, né, para lá e para cá, de V para A e de A para V, você vai ter o cosseno de θ e o cosseno de menos θ, que é a mesma coisa, né? Certo? Então a gente tem essas 4 propriedades aqui. A projeção na direção e no sentido de A é linear, não interessa a norma do vetor, interessa só a direção e o sentido. E quando esses dois vetores têm norma 1, eu posso trocar a projeção de V na direção e no sentido de A por projeção de A na direção e no sentido de V, dá o mesmo número, né? Na verdade isso vale sempre que esses vetores têm a mesma norma, mas a gente só vai usar o caso de norma 1. A gente vai usar essas 4 propriedades porque agora eu quero calcular de fato como é que eu represento essa projeção de um vetor na direção e no sentido de outro vetor com as coordenadas desses vetores. Quer dizer, eu quero fazer a conta, né? Mesmo que só tenha letra aqui, não tem nenhum número, mas se você tiver os vetores, você consegue depois fazer a conta. A gente quer chegar aí, né? Para facilitar a vida da gente, eu vou assumir que esse vetor A ele já tem tamanho 1. Mas se ele não tivesse tamanho 1, eu dividia tudo pela norma de A. Certo? Eu vou fazer só com ele tamanho 1. Depois a gente vê quando o tamanho dele não é 1. Né? Então, quando o vetor A tem norma 1, a primeira linha aqui vale para qualquer vetor A, mas como a projeção em A ela é uma transformação linear, eu posso pegar esse V e escrever ele na base canônica
né? E aí, como ele é linear, eu posso separar a soma e botar os escalares para fora. Então, vai ficar como nessa segunda linha aqui, né? Vai ficar V1, a projeção do E1 em A, mais V2, a projeção do E2 em A, mais V3, a projeção do E3 em A, e assim por diante, até EN, a projeção do EN em A, e tudo isso, cada um desses vezes o V1, V2, porque é linear, né? Daqui para cá, são aquelas duas primeiras propriedades da projeção, é linear. Você separa a soma e você sai com os escalares, né? O que acontece aqui agora, ó, é que com essa hipótese aqui, esse vetor e esse vetor, eles têm o mesmo tamanho, né? Então eu posso trocar. Por que eu quero trocar, na verdade, né? Eu quero trocar pelo seguinte motivo, olha só. A projeção de um vetor A qualquer no E1 é a coordenada A1, é a primeira coordenada do vetor, né? A projeção do vetor A na direção e no sentido de E2 é a coordenada A2. Então, quando eu troco aqui, por que eu pude trocar? Porque os dois têm o mesmo tamanho. O A eu estou assumindo que tem tamanho 1, e o E1, E2, E3, todos eles têm tamanho 1, né? Mas isso aqui, depois que eu troquei, isso aqui vale para qualquer vetor A, não precisa ter tamanho 1. A projeção do A no E1 é o A1. A projeção do A no E2 é o A2, né? Então agora você pega e substitui. A projeção do A no E1 é o A1. Você substitui aqui e você vai chegar com essa fórmula para a projeção. Então, quando o vetor A tem norma 1, a projeção de V em A é simplesmente dado por esse negócio aqui, que é esta fórmula. V1 vezes A1, V2 vezes A2, V3 vezes A3, V4 vezes A4 e assim por diante, até Vn vezes An. É esse cara aqui que eu vou chamar de produto interno canônico. Eu vou ficar falando só produto interno. É esse que é o produto escalar, é esse que é o produto euclidiano. E uma das notações é essa aqui, V vezes A. É um pontinho, dot. Por isso em inglês eles falam dot product. Eu com a minha pronúncia linda em inglês. Bom, então, a gente vai escrever assim. Isso é o produto interno. E ele tem essa fórmula aqui. É só pegar as coordenadas de V, multiplicar pelas coordenadas de A e somar. E a gente chegou à conclusão de que projetar V em A, quando o A tem norma 1, é simplesmente fazer o produto interno. Certo? Então o produto interno tem muito a ver com a projeção, né? O produto interno vai ser a projeção quando esse carinha aqui tiver norma 1. E quando esse vetor A não tiver norma 1, mas quando ele não for o vetor 0, porque eu não vou projetar em cima do vetor 0, porque não dá uma reta. Você pode imaginar aí como é que é projetar em cima do vetor 0, eu acho que vai dar tudo certo. Mas, de qualquer forma, quando esse cara aqui não é o vetor 0, a projeção de V em A é a mesma coisa que a projeção de V no A normalizado. Agora, esse cara aqui sim tem norma 1. E isso aqui a gente já viu que é o produto interno dessas duas pessoas aqui, né? E aí se você olhar lá na fórmula do produto interno, que é A1 vezes V1, A2 vezes V2, né? No lugar de A1 vai aparecer A1 dividido por norma de A. No lugar de A2 vai aparecer A2 dividido por norma de A. Que o produto por escalar em vetores a gente faz coordenada a coordenada, né? Então no final das contas você vai poder botar essa norma de A em evidência e vai ficar com uma coisa assim, né? A1 V1 mais A2 V2 mais A3 V3, assim por diante, até AN VN, tudo isso dividido pela norma de A. Então aqui aparece o produto interno dividido pela norma de A. Isso é a projeção de V na direção e no sentido do vetor A, certo? É um número. Pois bem, exemplo. A gente sabe
Na verdade, é porque é uma coisa interessante, porque a gente está falando do tamanho do vetor A, mas a gente não tem uma fórmula. Eu não falei de uma fórmula, eu não preciso de uma fórmula para calcular o tamanho, né? Eu só assumi que existe um tamanho do vetor. Esse tamanho tem umas propriedades que eu não vou listar. A gente assumiu duas coisas: que os vetores têm um tamanho e que existe essa coisa de ortogonal, né? De projeção ortogonal. E aí eu queria fazer o seguinte: agora eu queria ver como é que é a fórmula para calcular a norma de um vetor, o tamanho do vetor. O tamanho do vetor A nada mais é do que a projeção do vetor A na direção e no sentido do próprio A. E pela fórmula que a gente tem, dá isso aqui: A produto interno com A dividido pela norma de A. E aí, se você pegar essa norma de A e passar para cá, você vai obter essa fórmula aqui. A norma de A ao quadrado é o produto interno de A com A. Na verdade, a gente começou aqui assumindo que o A não é o vetor zero, porque eu não falei de projeção em cima do vetor zero. Esse negócio de projeção você tem que ficar tomando um monte de cuidados, né? Uma vantagem do produto interno é que você não precisa tomar cuidado com nada, porque o produto interno tem essa fórmula simples aí. E essa fórmula vale mesmo quando A tem norma 1, quando A é o vetor zero, qualquer coisa. Essa fórmula aqui você faz a conta sempre, né? Já essa fórmula aqui, que tem que dividir pela norma de A, se esse cara tiver norma 0, você precisa arrumar outro jeito de fazer as contas, né? Mas o ponto é que essa fórmula aqui, que a gente deduziu aqui quando A não é o vetor nulo, ela também vale quando A é o vetor nulo, porque quando A é o vetor nulo, o tamanho é zero. Então, 0 ao quadrado vai ser igual a 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, isso aqui funciona mesmo quando A é o vetor nulo. Isso aqui, na verdade, quando A não é o vetor nulo, nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Tá? Para você ver isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um vetor A. Esse aqui ficou meio ruim, porque o vetor A vai ter coordenadas AB. E o tamanho do vetor A eu vou chamar de C. E o que essa fórmula aqui em cima me diz é que C ao quadrado é o produto do vetor A com o vetor A, que é A vezes A mais B vezes B. Tá? Então, a gente deu toda essa volta para construir transformação linear, para ver as propriedades, para ver como é que faz a conta, para chegar no produto interno, para chegar na conclusão, nessa conclusão aqui, que o vetor vezes ele mesmo, o resultado disso vai ser a norma dele ao quadrado. E aí, seguindo todo esse caminho, a gente chegou no teorema de Pitágoras. Bom, vamos ver aqui outro exemplo. Agora, eu quero fazer o seguinte. É mais uma ilustração aqui de uma série de coisas, mas é o seguinte. Eu vou pegar esses dois vetores A e B diferentes do vetor zero, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que projetar o vetor B, vou botar uma setinha ali, projetar o vetor B na direção e no sentido de A, é fazer norma de B cosseno θ, né? É isso. Então, projetou aqui vai ter 90 graus, hipotenusa dividido por cateto adjacente, né? Então vai ser isso aqui. Norma de B cosseno θ é a projeção de B em A. E a gente já tem uma fórmula para isso, né? Certo? Se eu pegar essa norma de B e passar para cá dividindo, eu vou ficar com cosseno θ igual a esse produto interno de A com B dividido pela norma de A dividido pela norma de B. Que é o que a gente já tinha visto, né? Que o cosseno θ ele é a projeção de B em A quando B tem norma 1. Então, se você substituir B por B dividido por norma de B, vai ficar B dividido por norma de B. E aí, quando você substitui o A por A dividido por norma de A, a projeção é simplesmente o produto interno, né? Então, bom, tem essa fórmula aqui que as pessoas gostam muito. Cosseno de θ é esse produto interno de A com B.
dividido pela norma de A, dividido pela norma de B. Eu não gosto de ficar falando em cosseno, eu acho que a gente tem que evitar cosseno onde der. Eu queria, na verdade, usar isso aqui para ver uma outra propriedade, uma outra forma de enxergar o produto interno. Bom, tem uma forma com cosseno. Se você passar esse, em vez de passar o B dividindo, você passar tudo para o lado de lá, você tem o produto interno com cosseno. Em muitos livros, o produto interno ele é definido assim. A gente chegou nessa forma. E aí, normalmente, as pessoas usam uma tal de lei dos cossenos para definir o produto interno desse jeito e chegar na conclusão de que também é igual, que isso aqui é igual a norma de A vezes norma de B vezes cosseno θ. A gente fez isso aqui em cima, né? Usando a projeção. Então a gente já viu que é isso aqui, norma de A, norma de B, cosseno θ, é a mesma coisa que fazer A1B1 mais A2B2 mais A3B3 e assim por diante, né? Mas eu gosto mesmo dessa propriedade aqui, ó. O produto interno de A com B, se você considerar esse vetor A aqui como se ele tivesse fixado e o vetor B como se você estivesse aplicando uma transformação no vetor B, usando o vetor A, né? Você me dá o vetor B e eu meio que projeto, né? Então, o A está fixado e aí você pega o vetor B e projeta. Essa operação aqui de multiplicar por A, fazer o produto interno com A, é uma junção, é uma composição de duas transformações. A primeira é você projetar e a segunda é você multiplicar por um número. Então, fazer o produto interno com o vetor A é a mesma coisa que primeiro projetar na direção e no sentido de A e depois multiplicar pelo tamanho do vetor A. É uma sequência de duas operações representadas com uma operação só. Fazer o produto interno com o vetor A. É a mesma coisa que projetar em A e depois multiplicar pela norma de A. Então, o produto interno, às vezes eu acho bacana enxergar ele assim, como uma sequência dessas duas operações. Primeiro projetar e depois multiplicar. Na verdade, como a projeção é linear, você pode passar esse cara para dentro e ficaria assim, primeiro multiplicar o vetor B pela norma de A e depois projetar. Eu acho, geometricamente, não sei, uma interpretação interessante, eu não sei o que isso significa, se isso tem alguma utilidade, mas para essa coisa aqui, ó, de primeiro projetar e depois multiplicar por um número, eu vou dar um exemplo para vocês de como é interessante ver o produto interno dessa forma, tá? Então agora a gente está especificamente em R2 e eu tenho dois vetores A e B e eu queria calcular a área desse paralelogramo aqui. A área. Então como é que é a área? Se eu imaginar que esse vetor aqui é a base do paralelogramo, por que eu estou dizendo que ele é a base? Porque está embaixo. Poderia ser esse a base, né? Depois a gente vai ver isso. Não tem porquê, assim. Quando você está em R2, você olha e você diz, esse aqui tem cara de base, porque ele está mais para baixo. Mas dependendo de como você desenhar, você não vai saber muito qual que está mais para baixo, não, né? Então, na verdade, esse aqui, qual que é a base, é uma pergunta que não tá correta. Mas, de qualquer forma, eu vou escolher esse cara aqui para chamar de base, e a área do paralelogramo é base vezes altura. Né? Como é que é a altura? A altura não tem sinal. A altura você pega, projeta o vetor B na direção ortogonal ao vetor A. Então você projeta e tira o módulo, porque você não quer o sinal, você quer só a altura. Então a área é base vezes altura. E a altura é a projeção de B, não é no A, é num vetor aqui que eu vou chamar de C, que ele é ortogonal ao vetor A. Por isso eu estou em R2, porque se eu tivesse em R3, eu ia ter várias direções ortogonais ao vetor A, né? Como eu estou em R2, só tem uma reta ortogonal ao vetor A. Então eu vou pegar um vetor qualquer C aqui, vou projetar, não interessa qual é o vetor C, por dois motivos. Um, que se eu multiplicar o C por um número positivo, a projeção não muda.
Se eu multiplicar por um número negativo, a projeção muda o sinal, mas eu estou tirando o valor absoluto. Então, isso aqui é base vezes altura, e a altura é a projeção nesse vetor C. E quem é o vetor C? Eu posso tomar qualquer vetor ortogonal ao vetor A, desde que não seja o vetor zero. Então, eu posso simplesmente pegar o vetor A e rotacionar ele 90 graus. Né? E a gente já sabe pegar o vetor A e rotacionar ele 90 graus. Você troca as coordenadas e muda o sinal aqui. A gente viu isso na aula passada. Quando você rotaciona, o tamanho dos vetores não muda. Né? Então isso aqui, ó, norma de A vai ser a mesma coisa que a norma de C. A norma de C é a mesma coisa que a norma de A. E as coordenadas do C estão relacionadas com as coordenadas do vetor A. Você só trocou, o A1 passou um pouquinho para trás, o A2 passou lá para frente com o sinal trocado. Né? E aí com essa... usando esse vetor C e esse fato de que ele tem a mesma norma que o vetor A, essa fórmula aqui, base vezes altura, onde a altura é essa projeção, fica assim, ó. É o valor absoluto de pegar a norma de C vezes a projeção de B em C. Então, eu estou fazendo duas operações com o vetor B. Primeiro eu projeto na direção e no sentido de C, depois eu multiplico pela norma de C. E é justamente isso que a gente estava falando aqui no slide, no slide anterior, que fazer o produto interno com o vetor A é a mesma coisa que projetar na direção e no sentido de A e depois multiplicar pela norma de A. Esse cara aqui, ele representa essas duas operações de uma vez só. E a gente usa isso bem aqui. Então, em vez de falar disso daqui, eu vou falar simplesmente do produto interno de B com C. Né? E esse vetor C, aqui ficou esse valor absoluto, porque essa área ela é só essas projeções, essa coisa de projeção, ela tem um sinal. A projeção pode ser positiva ou negativa e a gente não quer o sinal porque a gente está falando de área. Mais para frente, a gente vai ver que ficar lidando com essa coisa de tirar o valor absoluto é uma preocupação que só atrapalha. Então, lá na frente, quando estiver falando de determinante, a gente vai falar sobre áreas com sinal. E a área com sinal vai ser esse cara aqui sem tirar o valor absoluto. Né? E como é que a gente faz a conta dessa área aí com sinal? Bom, você tem as coordenadas do vetor C e as coordenadas do vetor B são B1 e B2. Então, você faz o produto interno desse vetor com o vetor B1 e B2. Vai ficar a primeira coordenada do C vezes a primeira do B, mais a segunda coordenada do C vezes a segunda do B. Só que as coordenadas do C são isso aqui. E aí vai dar essa fórmula aqui, ó. A1B2 menos A2B1. Eu troquei a ordem aqui. E isso daqui, se você lembra de determinante, se você pegar essa matriz aqui 2 por 2, ó, com coluna A e B, A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Então, no fundo, esse número que apareceu aqui dentro é o determinante. Está aqui dentro, porque eu estou tirando o valor absoluto, porque eu quero uma área sem sinal. E o determinante, no final das contas, vai ser uma área com sinal. Então, num curso de cálculo de várias variáveis, essa coisa de conseguir determinar a área de alguma coisa para a gente vai ser importante quando a gente estiver fazendo mudança de variáveis, por exemplo, nas integrais. Bom, um outro exemplo, a gente já falou de cosseno de θ, a gente já falou de área com sinal. Agora eu queria fazer o seguinte, uma coisa que é mais fácil um pouco. Se esses vetores A e B, se dois vetores A e B não são nulos, quando é que eles são ortogonais? Ortogonal significa que se eu projetar um no outro, dá zero. Como é que eu projeto um no outro? Eu faço essa conta aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Só que norma de A é uma coisa complicada, né? Porque aparece raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. E essas coisas são ruins de ficar trabalhando.
Mas se esse número aqui, bom, se eu estou dividindo, ele já não é zero, né? Mas aqui é um número que não é zero, que eu estou multiplicando, e deu zero, significa que esse cara aqui é zero. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que dois vetores A e B são ortogonais, mesmo que eles sejam um vetor zero, porque essa fórmula aqui, ó, ela faz sentido mesmo com o vetor zero. Aqui não, né? Se o A fosse zero, isso aqui dava problema. Mas mesmo que esses caras sejam zero, eu posso definir dois vetores serem ortogonais quando esse produto dá zero, né? E aí uma coisa que não é muito intuitiva é porque agora eu vou estar dizendo que o vetor zero ele é ortogonal a qualquer outro vetor. Quando você fizer o produto interno vai dar zero. Então, quando eu disser vetores A e B são ortogonais, pode ser que um deles seja o vetor zero. Aí você tem que tomar cuidado na hora de interpretar isso geometricamente, né? Às vezes você fala assim, me dá um exemplo de um vetor que seja ortogonal a tal vetor. Aí você fala, o zero. Então você tem que tomar cuidado e dizer, não, eu quero um exemplo que não seja o vetor zero e que seja ortogonal, certo? Bom, de qualquer forma, com toda essa motivação aqui, a gente define A e B como sendo ortogonais quando essa conta aqui dá zero, certo? Muito bem. Eu queria só rapidamente listar umas propriedades do produto interno. O produto interno, se você trocar a ordem, não muda. Existem espaços vetoriais que não são reais, são complexos, são, em vez de Rn, é C elevado a N. Nesse caso, o produto interno ele tem uma fórmula um pouco diferente e não vale isso daqui não, vale uma outra coisa. Mas com vetores reais, você pode trocar a ordem desses caras aqui que dá na mesma. E outra coisa a gente viu, é fácil ver pela fórmula, mas esse alfa aqui que está multiplicando o vetor A, ele sai. Mesma coisa se ele estivesse multiplicando o vetor B, ele saía também, tanto por conta disso, quanto direto por conta da fórmula. E também, pela fórmula, é bastante evidente que vale isso aqui, ó. A mais B, produto interno com V, é A, produto interno com V, mais B, produto interno com V. É só fazer a distributividade, né? A primeira coordenada desse vetor aqui é A1B1, então fica A1B1 vezes V1. Aí você faz o chuveirinho aí, separa essas coisas, fica A1 vezes V1 mais B1 vezes V1. Isso aqui. Você vai fazer isso com A2, A3, A4, V1, V2, V4, né? Então você tem essa fórmula aqui, você pode fazer esse negócio. Bom, essa propriedade aqui do produto por escalar, ela significa que a gente não precisa ficar botando parênteses nessas contas. A gente pode escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é tanto alfa vezes esse número, quanto o vetor alfa A, produto interno com B, quanto, se você quiser, o vetor A, produto interno com alfa B. É tudo a mesma coisa, né? Isso é essa propriedade aqui. Agora, essa outra propriedade da soma, se a gente fizer ela dos dois lados, somar o vetor aqui, fazer o produto interno, né? Essa coisa aqui, ela funciona dos dois lados. Quer dizer, multiplicar por V é linear, né? Multiplicar A mais B por V é a mesma coisa que multiplicar... Aqui não é W não, aqui é V. Multiplicar A mais B por V é a mesma coisa que multiplicar A por V mais B por V. Ou seja, multiplicar por V tem essa propriedade de separar a soma. E aqui em cima, multiplicar por B, no caso, ou por V, tem essa propriedade. Multiplicar o vetor A por B e depois multiplicar por alfa é a mesma coisa que primeiro multiplicar por alfa, depois multiplicar por V. Isso significa que essa coisa do produto interno, ela é linear na primeira variável. Ela separa a soma e o produto por escalar sai. Como vale essa coisa aqui, então significa que ele é linear nas duas coordenadas. Na primeira, produto interno é linear na primeira entrada e na segunda entrada. E isso daí, em termos práticos, significa que você pode fazer o chuveirinho
A mais B, produto interno com V mais W, fica A com V, A com W, B com V, B com W. Você faz o chuveirinho. Então, na prática, essa bilinearidade, ou essa propriedade da soma, significa que você pode fazer o chuveirinho, né? Se tem a propriedade do produto por escalar também, então isso significa que você, além de tudo, pode pegar os escalares e botar aqui fora, multiplicando por cada um desses, né? Essas propriedades. Vamos ver um exemplo de como usar essas propriedades. Esse exemplo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas se você pegar um círculo, traçar um diâmetro, pegar um ponto qualquer aqui fora e fizer um triângulo, se esse ponto estiver em cima do círculo, aqui vai dar 90 graus, ou seja, esse cara aqui é ortogonal a esse cara aqui. Então eu quero ver isso. Eu quero pegar um ponto qualquer, que eu vou chamar de Q, e eu quero mostrar que o ângulo aqui vai ser 90 graus, quer dizer, esse cara e esse cara vão ser ortogonais exatamente quando o ponto está em cima do círculo, certo? Então o que eu fiz? Aqui é a origem, eu peguei um vetor P, eu peguei um vetor menos P, e eu quero pegar um ponto Q qualquer, e eu quero ver qual é a condição para esses dois vetores aqui, ó, P menos Q, que é esse aqui, e menos P menos Q, que é esse aqui, para que eles sejam ortogonais. Eu quero ver qual é a condição. E a condição vai ter que ser estar em cima do círculo. Então vamos ver aqui, olha só. O vetor A é menos P menos Q, certo? Esse vetor menos esse vetor. E o vetor B é esse vetor menos esse vetor aqui. Ixi, aqui tá trocado, mas tanto faz esses sinais aí, se multiplicar por menos 1, nossas contas vão dar certo de qualquer forma. Bom, a gente poderia ter pegado esse vetor B aqui para cá, porque ver se esse ângulo é 90 graus ou se o ângulo aqui fora é 90 graus é a mesma coisa, né? Bom, de qualquer forma, perdão pela confusão aí. O que eu quero ver é qual é a condição para esses dois vetores A e B serem ortogonais. O vetor A é menos P menos Q, eu vou escrever assim, menos P mais Q, e o vetor B é P menos Q, ou Q menos P. Então eu vou verificar essa condição com o produto interno. O que eu tenho que ver? Se o produto interno de A com B é zero. Eu quero saber quando que A e B são ortogonais. Eu vou fazer a conta, eu vou fazer o produto interno do A com o B e ver qual é a condição para isso dar zero. Agora, isso aqui dá zero, se eu tiver ou não tiver esse sinal de menos aqui, dá na mesma, né? Se você trocar, em vez de Q menos P, se você botar P menos Q, também vai aparecer um sinal de menos, isso aqui dá zero, dá tudo na mesma, né? Então eu posso eliminar esse sinal de menos aqui e fazer o chuveirinho e ver qual é a condição para isso dar zero. O chuveirinho vai ficar assim, Q vezes Q, tá aqui, Q vezes P negativo, então menos Q vezes P, né? P vezes Q e P vezes P negativo, menos P vezes P. Só que olha só, aqui deu P vezes Q e Q vezes menos P, esses dois aqui, ó. Esse e esse, sem o sinal, esse é a mesma coisa, se você trocar não muda. Então, isso menos ele mesmo é zero. Então, esse pedaço aqui dentro dá zero, desaparece. E aí a conta fica assim, Q vezes Q menos P vezes P igual a zero, certo? Só que Q vezes Q é a norma de Q ao quadrado. Q vezes Q é a norma de Q ao quadrado. E P vezes P é a norma de P ao quadrado. Então, esse menos esse igual a zero é a mesma coisa que dizer que eles são iguais. Só que esses dois números, norma de P e norma de Q, eles são positivos. Então, dizer que o quadrado é igual é a mesma coisa que dizer que as normas são iguais.
Então, voltando aqui o desenho, eu tenho aqui o vetor P, eu tenho o vetor Q, e dizer que as normas são iguais é dizer que esse vetor Q, na verdade, ele não está aqui, ele está aqui em cima do círculo, porque no círculo é que você tem os vetores que têm a mesma norma que o vetor P. Então, conclusão, eles serem ortogonais, ou seja, o produto interno ser zero, é a mesma coisa que esses dois aqui, né? A e B serem ortogonais, é a mesma coisa que P e Q terem a mesma norma, né? Aqui o único cuidado que você tem que tomar é o seguinte: se esse vetor aqui você escolher como sendo o próprio P, você não vai ter um triângulo. É uma coisa meio degenerada e não tem um ângulo de 90 graus, mas o vetor, né? O vetor B, que seria P menos Q, se Q e P forem iguais, o vetor B vai ser o vetor zero. É nesse caso aí, quer dizer, um dos lados desse triângulo não vai ser um lado, porque vai ser tamanho zero, não vai ser um triângulo isso aí. Então, essa condição aqui do ângulo ser 90 graus e tal, meio que pressupõe um pouco que esse ponto que você vai escolher não é nem esse, nem esse. Agora, fazer essa conta aqui, esse vetor A e B podem ser zero. Certo? É isso que eu estava falando desse cuidado na hora de interpretar essa coisa do ortogonal. Certo? Mas de qualquer forma, o produto interno de A com B vai dar zero exatamente quando o vetor Q estiver em cima do círculo. Nem que Q seja igual a P ou Q seja igual a menos P, ou seja, não seja um triângulo, isso aí que você desenhou. Né? Por fim, o último exemplo, ufa. É uma coisa que vocês estão acostumados aí do ensino médio. Vou falar bem rápido. Eu tenho um plano inclinado aqui, ou uma reta inclinada. Na verdade, isso aqui vale em R3 também, esse desenho aqui. Eu tenho esse bloquinho, ele tem um peso, e é muito comum você querer decompor esse peso numa componente ortogonal à mesa e uma componente tangente à mesa. Tá? Eu vou então descobrir quanto que é essa componente ortogonal à mesa, e a gente sabe que a normal é menos esse, então no fundo eu vou estar descobrindo qual que é a normal, qual que é a força normal aqui que determina o atrito, né? Esse tipo de coisa. Então eu quero usar esse vetor P, que é o peso do bloquinho, e eu quero usar esse vetor N, que é a normal à mesa. Certo? Se você tivesse em R2, você poderia falar da direção tangente à mesa. Em R3, você tem várias direções tangentes à mesa, então é mais fácil falar da normal à mesa, né? Então eu quero descobrir quem é esse vetor aqui, Pn, ou quem é esse vetor N, que é menos aquele, né? Eu vou fazer o seguinte: como eu sei que a normal é paralela, perdão, aqui ficou ruim porque todo mundo chama normal aqui, né? Mas que essa força normal é paralela a esse vetor normal aqui, eu sei que ele é um escalar vezes n, né? Na verdade, eu tenho que a componente normal do peso é alfa vezes n, que ela é paralela ao n, então é um múltiplo do n. Pn é alfa vezes n, né? E a tangente, essa componente tangente aqui, o que eu sei sobre ela? Que ela é ortogonal à normal da mesa, né? Essa condição aqui, ela se expressa assim: se eu fizer o produto interno da normal com esse cara, dá zero, né? E o que eu sei é que esse vetor P aqui é a soma desse com esse, e eu sei que esse aqui tem que ser ortogonal a esse cara, e esse aqui tem que ser paralelo a esse cara. Então, olha só, o que me é dado no início do problema? O vetor P, que é o peso, e o vetor N, que é a normal da mesa. Eu vou usar isso para descobrir quanto é esse alfa aqui, ó. Olha só, se você fizer o produto interno de N com P, é o produto interno de N com essa soma, mais o produto interno, perdão, eu já vou substituir esse cara aqui por alfa N,
eu quero descobrir o alfa. E eu sei que o produto interno você pode fazer o chuveirinho, porque ele é bilinear, né? E aí vai dar então o produto interno de n com a tangente, que é 0, mais alfa vezes o produto interno de n com n, que é a norma de n ao quadrado. Então, como esse cara aqui é 0, você tem que esse produto, que você consegue fazer a conta, porque o vetor P e o vetor n lhe foram dados, é igual a alfa vezes essa normal ao quadrado. E essa normal ao quadrado você consegue fazer a conta, porque a normal lhe foi dada. É só fazer raiz quadrada, nem precisa de raiz quadrada, né? Não sei o que é o quadrado, mas não sei o que é o quadrado, não sei o que é o quadrado. Então, no final das contas, você vai ter essa fórmula aqui, alfa é igual a esse produto interno dividido pela norma de n ao quadrado, né? Tudo isso seria mais fácil se você já soubesse que esse vetor n, por exemplo, tem norma 1. Aí não ia aparecer esse cara aqui. E no final das contas, o alfa ia ser só o tamanho tamanho da projeção, né? Produto interno. Certo? Se o vetor n não tiver norma 1, aí tem que dividir pela norma de n ao quadrado. Certo? Então, esse é o último exemplo. Eu acho interessante você olhar o produto interno com um vetor como sendo uma operação que joga fora tudo que é ortogonal. Porque quando você faz o produto interno, tudo que é ortogonal não, tudo que é ortogonal. Quando você faz o produto interno com esse carinha aqui, dá 0, desaparece. Então, no final das contas, você tem um vetor que é uma soma de duas coisas e você quer eliminar esse carinha aqui. Quando você faz o produto interno com n, como eles são ortogonais, o n elimina ele, só sobra a outra parte. Então, eu acho um jeito interessante de olhar para o produto interno com um vetor n como sendo a maneira de pegar o vetor P, escrito como uma combinação de coisas, e jogar fora dessa combinação tudo que é ortogonal ao n, sobrar só quem não é ortogonal ao n, certo? Bom, por hoje é isso aí.